Lucas capítulo 7, nós vamos ler até o versículo de número 9. Amém? Quantos encontrou, diga amém. Que diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando a ele juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, ele vai, a este, vem, ele vem, o meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus admirou-se dele, e então voltando-se, disse à multidão que os seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Amém? Os irmãos podem tomar as vossas sentas, desocupa as vossas mãos e louva a Deus com aquela salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Ele é digno, irmão, de toda honra e de toda adoração nessa noite. Que nós viemos abrir nossa boca santa e exaltar o nome do Todo-Poderoso nessa noite. Queridos amados irmãos, nós lemos essa palavra, que a qual a Bíblia, ela tem, que os irmãos bem sabem, 66 livros, 189 capítulos e 31.133 versículos. Amém? Os irmãos estão cientes disso, mas o que me chama a atenção, pastor Cícero, essa história que o evangelista Lucas vai nos narrar sobre esse centurião. Aleluia. Mas a Bíblia ainda diz que esse evangelho de Lucas representa o homem perfeito que está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que o evangelista Lucas também, ele era um médico. Ele era um médico. E a Bíblia diz, irmãos, que ele também, dentro desses 66 livros que nós acabamos de mencionar, fala que ele também escreveu esse livro do Evangelho Lucas, e que também escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz também que ele também foi discípulo do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção desse texto, irmão, é que uma pessoa, louvado seja Deus, quando ele é dependente de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e quando ele vai saber, vai ouvir que Jesus, quando termina um discurso que vai entrar
nessa cidade por nome de Cafarnaum. Esse homem, então, louvado seja Deus, imediatamente ele está com um problema para ser resolvido. Ele está com um servo que está doente, como nós lemos, já quase morrendo, mas não está morto quando Jesus chega. Quando Jesus chega, amados e queridos irmãos, alguma coisa acontece. Não é alguma coisa que pode acontecer, é alguma coisa que vai acontecer, se você crê e se eu crer nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E o texto é claro nos dizer, irmão, pelo evangelista Lucas, que escreve essa história, que então esse centurião, ele pede para alguns servos seus e de encontro a Jesus, para que Jesus pudesse curar. Louvado seja Deus, o teu criado, o teu servo que estava em casa doente, já à beira da morte. E o texto, louvado seja o nome do Senhor, nos diz que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que determina, que diz que vai sim na casa para que o milagre aconteça a resolver. Mas só que quando Jesus determina para ir até a casa desse homem, desse centurião, que me chama a atenção, amados e queridos irmãos, é que esse homem novamente, ele pede uns, não é um, dos anciões, diácono Adriano, novamente, para ir até Jesus, dizer das significadas palavras que muito crente, irmão, que não tem essa fé igual aquele homem centurião teve. Ele ordena os seus anciões para dizer novamente para Jesus que ele não é digno de que Jesus entra debaixo do telhado dele, não. Olha, irmão, que fé. Olha que tamanha fé desse homem centurião, de que no nosso meio, nos dias desse século 21 de hoje, nós recebemos a palavra profética saindo da boca dos pregadores, louvado seja Deus, dos pastores, e muitas das vezes nós duvidamos do que se pode acontecer. Mas aquele homem, ele só ouviu falar da história de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus está na casa. Aleluia! Se você colocar a tua fé em ação, igual aquele centurião, toda a muralha vai ter que cair por terra. Aquele homem, ele acreditou no poder de Jesus. Mas o que me chama a atenção, pastor Cícero Alves da Cruz, por ele ser um homem, um soldado de Roma, que também, segundo os historiadores, conta, irmão, que esse soldado, esse centurião, ele tinha sob o seu controle um grupo de 100 soldados, sujeita a ele. Ele tinha autoridade, pastor Cícero, de um número de 100 soldados. Mas o que me chamou a atenção é que ele, sabendo que ele tem autoridade também como soldado, mas ele percebeu que a coisa que estava acontecendo era algo espiritual, era algo que ele, por mais que tinha poder sobre 100 soldados, mas ele não tinha autoridade, ele não tinha poder para fazer seu servo ficar curado. Ele entende
Porque ele começa a dialogar, ele começa a falar para Jesus, que também ele é homem de autoridade, pastor Cícero, e tem soldado a seu controle. Portanto, ele começa dizendo para Jesus: eu digo a esse, vem, e ele vem. Eu digo a esse, faz isso, e ele faz. Mas eu não tenho autoridade para curar o meu criado. E conta das pessoas, amados irmãos, que tem tanto poder, mas não tem uma fé igual esse homem centurião. É uma fé, irmão, que a igreja que vai morar no céu não pode perder. É a fé. Se hoje o Filho do Homem vier sobre a terra, será que ele vai encontrar a fé? Isso nós não podemos perder. É a fé, é a confiança em Jesus. Nós não podemos, irmãos, perder a fé. Nós temos que estar em constante oração, pedindo a Jesus fé. Porque, irmãos, é a fé que move montanha. É a fé que pode despertar Jesus para resolver situações que podia estar tudo para dar errado. Mas se você tiver fé, Jesus muda o quadro da situação. Aleluia. Se eu e você tiver fé igual aquele homem centurião, Jesus hoje pode mudar a história. Aleluia. O que parecia impossível para mim, para você, Jesus hoje pode mudar a história. Aleluia. Porque Ele mudou a história lá na família, lá na casa daquele centurião. Jesus, ouvindo todas estas palavras deste homem, Jesus se dispõe aí novamente, quando ele pede para os anciões vir novamente a pedir Jesus que viesse curar o seu criado. E o texto vai nos dizer que quando estava próximo da casa dele, já quase em frente, vamos imaginar assim, Adriano, já no portão, Jesus chega com os anciões e com quem com ele estava, e chega no portão. Mas aquele homem vai novamente dizer: diga para ele que eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diga para ele que eu creio. Tem que crer, irmão. Se nós não crer, nós não vamos ver a glória de Deus. Se nós não crer, irmão, nós não vamos ver essa obra terminada. Para tudo que está ali em pé, pronto, foi porque nós temos fé. Há mais que muitos, né, como eu ouvi aqui, que não estavam acreditando de que essa obra ia ser levantada, que ia ser pronta. Mas nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que crer. Quero te deixar um texto bem claro, lá no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 4, pastor Cícero. O texto diz, não vai dizer, o texto é quem diz, que estava Pedro e João indo em direção a cultuar, e próximo da porta chamada Formosa tinha um homem ali coxo, aleijado, que estava dependente, precisando de uma esmola. Os irmãos bem sabem que é bem verdade, quem está numa situação igual aquele homem que estava próximo à porta Formosa, quando estava dependendo, precisando de uma esmola. E os irmãos bem sabem que todos aqueles que estão enfermos, que não têm condição de se mexer, ou fazer alguma coisa, ou de tomar uma atitude, fica dependente de alguém que pode ajudar.
Mas só que muitas das vezes nós podemos ajudar e não fizemos. Nós falamos que somos crentes em Jesus, que somos servos de Deus, mas nós não estendemos as mãos muitas das vezes para a pessoa que verdadeiramente está precisando. Mas o texto vai dizer no Atos capítulo 3, no verso 4, que o nome vai mencionar, pastor Cícero, o nome de Pedro e João. Mas no versículo 6, a Bíblia diz que só quem toma uma atitude é Pedro. Pegou ou não entendeu? Eram dois. Estavam indo juntos dois. Pedro e João. Mas por que João não tomou uma atitude de apresentar para aquele aleijado o que ele estava realmente precisando? Por quê? Por que o texto no verso 6 vai falar que foi Pedro? Se não era dois, não eram os dois que estavam indo em direção à Porta Formosa, e a situação a qual que Jesus queria usar, não eram os dois, irmãos. E por que Jesus então só vai usar Pedro? É porque eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes, irmão, nós como crente em Jesus, nós temos que ter atitude para nós tomar, irmão. Jesus é o Todo-Poderoso, Ele faz milagre, mas para Ele fazer milagre, para a vitória chegar na nossa vida, precisamos nós ter uma posição igual que Pedro teve. É que Pedro vai chegar diante dele vendo que estava precisando. Na cabeça daquele aleijado, ele estava achando que iria receber uma esmola de algo material. Porque até os crentes salvos em Jesus, até os crentes que cultuam, até os crentes que vêm para a igreja, nos pensamentos deles, pastor Cícero, é vir adorar, mas com intenção também de receber bênçãos. É com intenção também de receber um milagre, de receber uma porta aberta, de receber um carro bom, não é assim? Nós às vezes, irmãos, somos hipócritas. Que isso, pregador? Você está diante do pastor presidente e falar uma palavra dessa doída? É verdade, irmão. É bem verdade. Porque nós muitas das vezes estamos servindo ao Senhor por interesse. Muitas das vezes nós não estamos servindo ao Senhor conforme a palavra nos ordena para nós servir em espírito de verdade, irmão. Porque o Senhor disse para aquela mulher samaritana que Ele estava à procura de verdadeiros adoradores que adorassem a Ele em espírito e de verdade. Só que muitas das vezes nós estamos no culto servindo a Deus e indo para a igreja porque estamos com medo. Se nós não vier, que o pastor Cícero vai nos cobrar. Se nós não vier, porque o diácono Adriano vai falar. Porque se nós não vier, o presbítero Luiz vai falar, o segundo dirigente. E ele fala muito, ele vai falar para o pastor Cícero. A preocupação da nossa mente é isso. Mas você observou como foi o culto nessa noite? Aleluia. Tem dia, irmão, que não acontece o que aconteceu aqui nessa noite. Mas é porque isso? É porque viemos com a mente lá fora. Viemos para cultuar, mas deixamos nossa mente lá fora, pensando das seguintes maneiras: será que amanhã eu vou conseguir resolver aquele problema? Será que amanhã eu vou conseguir pagar a fatura do cartão? Será que amanhã vai dar tudo certo? Será que meu dia de amanhã vai ser bom? Ei, o dia da manhã não me pertence nem te pertence.
O dia da manhã só pertence ao Eterno, Aleluia. que se chama Jesus de Nazaré. Mas Jesus está aqui, irmão, nessa noite. Aleluia. E Jesus se agradou da fé daquele centurião, a ponto dele dizer no versículo 10: eu não encontrei tanta fé em Israel, a qual eu encontrei neste homem. É pela fé, irmão, que nós conquistamos as nossas bênçãos. É pela fé que você vence o gigante. É pela fé que você vence o cansaço. É pela fé que eu e você vencemos o desânimo. É pela fé que nós vencemos o inimigo que nos persegue. Quer uma prova? Elias, diante de 850 profetas de Baal. Qual é a diferença, presbítero Luiz? É que Elias tem um Deus que responde com fogo. E o Deus dos 850 profetas de Baal não tem fogo, irmão. Porque Elias chamou eles para um desafio. Os irmãos conhecem o texto, que disse para ele: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus então verdadeiro. E Elias começou a desafiar eles e pedindo a eles que clamassem em alta voz: clama mesmo, para ver se esse Deus de vocês responde mesmo com fogo. Se o Deus de vocês mesmo responde com fogo, eu quero ver ele mandar fogo para secar essa água aqui que está correndo. E nada acontecia. Nada acontecia. Mas quando Elias ora, irmão, a situação muda, obreiro News. Quando o profeta Elias clama, Deus responde na hora com fogo. A igreja, ministério, fazendo discípulo tem fogo, irmão. O Deus da Assembleia de Deus fazendo discípulo tem fogo. O presbítero Luiz tem fogo. O pastor Cícero, presidente, o anjo da igreja, também tem fogo, porque ele serve o Deus que responde com fogo. Crente, ele tem que ter fogo. O crente que tem fogo, Satanás não fica, irmão. O crente que tem fogo, fofoca não habita no meio. O crente que tem fogo, irmão, eita, a serpente tem que pular. A serpente tem que sair de carreira, diácono Adriano, porque o fogo queima. O fogo traz resposta na vida daqueles que ama e obedece o Todo-Poderoso. Porque se Elias não é um homem dessas qualidades, de servo fiel, de servo que tem fé, de servo que é obediente, não tinha como Deus responder a oração dele. O que eu acho mais interessante é em ver um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que eu acho interessante é ver um crente cheio de Deus. É ver um crente cheio de fé, igual a Pedro, diante daquele aleijado. Olha, isso é Pedro. A Bíblia não diz que foi João. A Bíblia diz que a atitude foi de Pedro. Pedro é que virou diante para aquele aleijado e disse: olha para nós. Opa! O homem de Deus mandou olhar para ele: vai vir coisa boa daí. E veio mesmo.
Só que não foi o que ele estava desejando no seu coração. Olha para nós. E diz o texto que imediatamente ele olhou para Pedro e João. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso eu te dou. Pedro falando, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Eita glória. Não é a Bíblia quem diz, pastor Cício, mas eu vou além. Imagine a vontade daquele aleijado em querer estar cultuando lá dentro daquela porta formosa. O nome já falava, a porta, é só a porta, era formosa. Imagine lá dentro aquele desejo, aquela ansiedade, como nós, ser humano, temos, irmãos, de entrar num ambiente bonito, num ambiente bom. E além que eu creio daquela congregação ser bonita, e ainda com a presença do Eterno. Aleluia. E agora ele está em condição para entrar lá. Ele agora tem condição para entrar lá e cultuar a Deus e servir a Deus. Só não faz se quiser. Agora não tem desculpa que precisa de alguém agarrar ele pelo colo e levar até dentro do templo. Quantos crentes doentes tem aí, irmão? Quantos crentes tem aí, irmão, com saúde, são, e troca Jesus por pouca coisa? Meu Deus. Um culto como esse, num dia de domingo desse, irmão, não era nem para ter cadeira vazia. Não era. Porque Jesus, irmão, é o centro de tudo. Jesus, ele tem que ser a prioridade. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar, irmão. Eu não sei por que muitas das vezes nós colocamos Jesus para depois. Foi ele que deu a vida por mim. Foi ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. E como é, por que nós ainda conseguimos a deixar Jesus para os últimos planos? Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser a prioridade. Jesus tem que estar primeiro em tudo na minha vida e na tua vida, irmão, para que tudo venha bem na nossa vida. Aleluia. Mas tem um eu no nosso meio que é diabólico isso. Eu faço, eu resolvo, eu faço tudo, eu resolvo tudo, esqueço que Jesus tem que estar na frente. Aquele centurião tinha autoridade, mas ele entendia que Jesus tinha que estar. Jesus tinha que estar diante desse problema que teu servo estava já quase morrendo. Ele entende que ele tem autoridade sobre todos os seus soldados, mas ele entende que Jesus tem que vir, porque só Jesus tem poder para curar. Só Jesus tem poder para dar vida. Só Jesus que pode fazer o impossível, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, irmão. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Mas eu e você temos que acreditar somente na palavra de Jesus. Nós temos que acreditar somente numa palavra que Jesus falar. Nós temos que acreditar que vai acontecer, igual aquele centurião. Porque ele disse: não precisa vir entrar debaixo do meu telhado, não. Ordena
determina somente uma palavra, que eu creio, Jesus, que quando eu chegar lá na minha casa, eu vou encontrar o meu servo curado. Aleluia. Determina assim dentro do seu coração, irmão, tenha fé. Aleluia. O que está sendo difícil na sua vida, eu não sei qual é o problema de dificuldade que está te assolando, te afrontando, eu não sei. Mas como homem de Deus, eu quero profetizar na tua vida, na nossa vida. Determina isso. Aleluia. Não aceita esse desafio não do inimigo não. Seja um Davi. Não aceita esse desafio do diabo. Aleluia. Tenha fé. Tenha fé que sobre a tua palavra, Jesus, as muralhas vai cair por terra. Aleluia. Tenha fé, irmão. Oh, glória. E quantos outros milagres, irmão, se nós for falar, não dá tempo. Através da fé. Igual daquele homem centurião. Já imaginou Jesus chegar ao ponto de dizer que nem Israel todo encontrou uma fé igual daquele homem? Meu Deus, imagine Israel todo. Imagine esses crentes todos, irmão, com a fé igual daquele homem. Meu Deus do céu. Ia ser muito milagre. Aleluia. É por isso que nós não vemos, irmão, muitos milagres acontecendo. É por falta de fé também. Nós às vezes só falamos de fé de alguém, dos outros. Nós sempre falamos, olha fulano, pastor José do nosso ministério, ó, fé igual aquele homenzinho, tem não, hein? Por isso. Aí por que acontece lá com ele? Porque ele tem fé. Aí nós só vamos ficando para trás. Deus concede a bênção por misericórdia. Mas nós temos que determinar dentro de nós sim que nós temos fé. Aleluia. Eu estou aqui, irmão, porque eu tenho fé. O que eu tenho foi Deus que me deu, porque eu tenho fé. A saúde a qual os irmãos sabem, a qual que eu passei, não preciso estar falando o nome de novo. Estou aqui de pé porque eu tenho fé e tenho pedido a Deus e a igreja tem orado por mim. E eu creio que eu estou curado, irmão. Ó, minha esposa está ali, ó. Não vai me mentir. Eu abandonei o remédio. Estão me chamando de louco. Vocês entendem isso? Estão me chamando de maluco. Você é doido. Você não sabe o quanto essa doença pode te prejudicar. Eu falei, eu tenho um Deus. Aleluia. Que eu sirvo, que tem poder. Aleluia. Deus, Ele é fiel, irmão. A gente tem que obedecer às leis da terra, sim. Mas às vezes nem tudo nós podemos obedecer. Tem coisas que você tem que confiar é no Todo-Poderoso. Aleluia. Porque se a gente for, irmão, também na ideia do médico, nós vamos ficar malucos. Se eu fosse na ideia do médico, eu já estava morto. Confesso para vocês. Que é a refeição que ele passou para mim comer, irmão, para me alimentar. Não dava nem para alimentar essa esté do nosso obreiro, irmão Nilson. Uma colher de arroz, meia conchinha de feijão. Sai para lá, Satanás. Vou aceitar isso nada. Eu já estava ficando, irmão, já maluco. Mais um pouco eu ia surtar. Mas eu determinei. Falei, não aceito isso não. Aleluia. E alguém sempre me animando. Tenha fé que Jesus já te curou. Tenha fé que Jesus já me curou. Um dia eu determinei. Não, agora eu vou determinar. Eu vou encher meu prato e vou comer mesmo. Glória. Aí que eu voltei a pegar mais uns quilinhos. Amém? Irmão, aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo do Senhor continua falando ao vosso coração. Passei 10 minutos, mas
é só vitória. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.